Olá, pessoal. Professor Kiko, tudo bem? Vamos bater um papinho, mais uma aulinha de física. Bom, nessa aula a gente vai começar a dinâmica impulsiva. Primeira aula de dinâmica impulsiva. Primeiro assunto que a gente vai tratar é o impulso de uma força. Vamos ver o que é isso, o que é o tal do impulso de uma força. Pessoal, vamos imaginar algumas situações aqui, olha. Imagina que eu sou um jogador de futebol e vou cobrar um escanteio ou vou cobrar uma falta. Eu vou lá, chuto a bola. Quando eu chuto essa bola, eu estou aplicando uma força na bola. E essa bola que estava em repouso, que estava parada, entra em movimento. Então percebe que quando eu apliquei essa força na bola durante um certo intervalo de tempo, eu fiz com que o estado de movimento dessa bola fosse alterado. A bola estava em repouso e ela entrou em movimento. Então percebe que essa força mudou o estado de movimento da bola. Tranquilo? Vamos pensar mais uma situação. Olha, estou jogando sinuquinha ali, eu pego meu taco, miro na bola branca, acerto a bola branca e faço a bola branca acertar a bola vermelha que vai cair na caçapa. Quando o taco acerta a bola branca, o taco está aplicando uma força nessa bola branca durante um certo tempo. E essa força que foi aplicada na bola branca durante um tempo fez com que ela entrasse em movimento. Então percebe que o estado de movimento da bola branca foi alterado por conta da ação da força. E quando a bola branca bateu na bola vermelha, essa bola vermelha que estava em repouso entrou em movimento e caiu na caçapa. E a bola branca que estava em movimento parou. Então percebe que a interação entre a bola branca e a bola vermelha, ou seja, a força que a bola branca aplicou na bola vermelha ali, fez com que o estado de movimento das duas bolas fosse alterado. Beleza? Mais uma situação aqui, olha. Imagina que eu tenho que empurrar uma caixa. Eu vou pegar essa caixa e vou empurrar ela para a direita. Quando eu empurro essa caixa para a direita, percebe que eu estou aplicando uma força na caixa. E essa força que atuou na caixa durante um certo tempo fez com que o estado de movimento dessa caixa fosse alterado. Tranquilo? Bom, anota aí, hein? O impulso de uma força é aquela grandeza física que está relacionado com a força que foi aplicada e o intervalo de tempo que essa força foi aplicada. Então, quando eu quero calcular o impulso de uma certa força F, eu vou chamar isso de IF, para lembrar que eu estou calculando o impulso da força F, é uma grandeza vetorial e é definida matematicamente pelo produto da força pelo intervalo de tempo. Então dá uma olhada na equaçãozinha ali, olha. O impulso da força F é igual à força F vezes o intervalo de tempo. Imagina, a caixa, eu quero empurrar essa caixa, aplico uma força na caixa na horizontal para a direita e eu fiz a caixa andar na horizontal para a direita. Então, eu apliquei um impulso ali nessa caixa. A força que eu apliquei multiplicada pelo tempo que essa força atuou é o tal do impulso, certo? Então não vai esquecer, impulso é força vezes tempo. Só que percebe ali, ó, força é impulso, uma grandeza vetorial. Força também é uma grandeza vetorial, né? Por isso que eu coloquei a flechinha ali em cima do I e a flechinha em cima do F. Já que o impulso é uma grandeza vetorial, eu tenho que dar o módulo, a direção e o sentido. Lembra que o módulo é o valor do impulso. Então, ali, para calcular o módulo, é facinho. É eu pegar aquela equação, impulso é força vezes o tempo, e eu só vou pegar o módulo da força e multiplicar pelo tempo. Então, o módulo do impulso vai ser o módulo da força vezes o tempo. Força vezes o tempo. Sussa? Agora, a direção e o sentido. Dá uma olhadinha lá no desenho, olha. Quando eu aplico essa força na caixa, percebe que a força foi aplicada na horizontal e para a direita. E eu fiquei aplicando essa força durante um certo intervalo de tempo ali. Fazer a caixa sair daquela posição à esquerda e ir para aquela posição final à direita. Como a força está na horizontal para a direita, o movimento foi na horizontal para a direita, certo? Só que o importante é eu perceber a força, hein? Força na horizontal para a direita, então o impulso aplicado por essa força vai também estar na direção horizontal e para a direita. Então a direção e o sentido do impulso vai ser os mesmos da força, tranquilo?
ver para onde está a força, eu sei para onde está o impulso. Sussa? Então não vai esquecer, impulso é força vezes o tempo, certo? E a direção e o sentido do impulso são os mesmos da força. Ah, e se eu tiver várias forças agindo no corpo ali, como é que eu calculo o impulso? Bom, se eu for calcular o impulso de uma força específica, é essa equaçãozinha ali. A força vezes o tempo. E se eu quiser calcular o valor do impulso resultante, então eu posso calcular a força resultante. Lembra que força é um vetor, então para descobrir a força resultante, eu tenho que fazer uma soma vetorial das forças e depois jogar na equaçãozinha. O impulso resultante vai ser a força resultante vezes o tempo. Ou eu calculo o impulso de cada uma dessas forças separadamente e depois eu somo esses impulsos. Só que lembra também que vai ser uma soma vetorial, tá bom? Mas por enquanto a gente vai com calma, a gente vai pegar os exercícios mais tranquilinhos ali, a gente só vai calcular o módulo do impulso de uma força, certo? Pessoal, unidades de medida do impulso. Lembra que impulso é força vezes o tempo. A unidade de medida de força é o Newton, símbolo N maiúsculo. A unidade de medida do intervalo de tempo é o segundo, símbolo S minúsculo. Então, como o impulso é a força vezes o tempo, a unidade de medida do impulso vai ser unidade de medida de força vezes unidade de medida de tempo. Então, o impulso vai ser o Newton vezes segundo, aquele N vezes S. Por isso que aí vale uma observação. Ó. Lembra que quando a gente coloca o símbolo de uma unidade de medida, a gente nunca flexiona no plural. Por exemplo, 10 newtons, eu coloco 10 N. Porque se eu colocar 10 NS, isso daí já é o impulso, é Newton vezes segundo. Tranquilo? Pessoal, anota aí ó, o método gráfico. Vamos imaginar ali que eu tenho o gráfico da força pelo tempo em segundos. Força em Newton, tempo em segundos. Para ficar mais fácil, eu vou considerar que é uma força constante e que essa força é aplicada no mesmo sentido do movimento. Tá? Então imagina uma caixa, está parada, eu quero fazer essa caixa andar para a direita, então eu aplico uma força na horizontal para a direita. E eu não estou mudando o valor da força que eu estou aplicando na caixa. É uma força constante. Imagina lá um certo valor, por exemplo, 5 newtons. Estou aplicando a força de 5 newtons sempre na horizontal para a direita. Quando eu for montar o gráfico ali da força em função do tempo, para mostrar que a força não está mudando o valor e para mostrar que ela é no mesmo sentido do movimento, eu vou colocar um valor ali para o F, que é a força, percebe que está acima do zero, acima do eixo do tempo, para mostrar que ela está a favor do movimento, e eu tenho que fazer uma reta ali na horizontal, para mostrar que passa o tempo, mas a força não muda. Olha o gráficozinho ali, olha, no tempo zero a força vale F, o tempo vai passando, mas a força não muda. Percebe que ali ó, muda o tempo, mas o valor da força não, certo? Eu quero calcular a área entre o gráfico e o eixo do tempo. O gráfico é aquela reta vermelhona que eu coloquei ali, beleza? E o tempo está na horizontal. Quando eu for calcular a área entre o gráfico e o eixo do tempo, percebe que ali na figura é aquela parte que eu pintei ali, que eu deixei aquele verdinho clarinho. A figura que eu pintei é um retângulo, né? Como é que a gente calcula a área do retângulo? Lembra? A área do retângulo é base vezes altura, ou lado vezes lado. Quando eu olhar ali naquela figura, no lado ali da vertical, seria a altura, eu estou medindo a força. Percebe que a força não muda, ela é constante. Na horizontal, eu estou medindo o tempo. Só que o tempo está mudando, então por isso que eu coloquei um ΔT ali, o intervalo de tempo, que é quanto tempo aquela força ficou atuando lá no objeto. Então a área do retângulo, lado vezes lado, eu posso fazer o lado da vertical, que é a força, vezes o lado da horizontal, que é o tempo. Então a área ali ficou força vezes o tempo. Só que olha a equaçãozinha lá de cima do impulso. Impulso não é força vezes o tempo. Conclusão que a gente chega, quando eu tenho o gráfico da força em função do tempo, a área vai ser numericamente igual ao impulso.
Beleza? Não esquece essa propriedade não, ela é muito importante, pessoal. Se eu mostrei que vale para a força constante que está no mesmo sentido do movimento, vale para qualquer outra situação. Quando a força for variável, que vai ser o método gráfico vai ser mais importante, e também quando a força estiver no sentido oposto ao movimento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tranquilo? Mas não esquece essa propriedade, hein? Gráfico da força em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo do tempo vai fornecer o impulso da força. Beleza? Vamos lá, pessoal. Mais uma coisa. Agora, o impulso de uma força variável. Lembra que o impulso é força vezes o tempo? Mas e se a força mudar? O valor que eu vou colocar ali para a força? Ferrou! Eu vou ter que lembrar do método gráfico. Eita. Lembra que quando eu tenho ali o gráfico da força em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo do tempo é numericamente igual ao impulso. Beleza? Bom, vamos olhar ali o gráfico. Imagina que num certo tempo zero ali, começa eu olhar o gráfico, eu tenho aquela força F1. Vai passando o tempo, chega no tempo T1, a força vale zero. Tá? E eu tenho aquele gráfico ali, aquela reta com inclinação negativa, beleza. Tá? Aí depois, olha, vai passando o tempo, eu vou ter um outro tempo T2. Para esse tempo T2, eu vou ter aquela força menos F2 ali, uma força negativa, certo? Quando eu tenho uma força negativa, pessoal, isso aí significa que a força está no sentido oposto ao movimento. Por exemplo, a força de atrito quando eu tenho o deslizamento. Tá? Aquela caixa lá que eu estava empurrando, a força de atrito entre a caixa e o chão vai estar no sentido contrário ao movimento, porque a caixa está escorregando no chão. Então, eu vou ter aquela segunda parte ali do gráfico, olha, do tempo T1 até o tempo T2, aquela segunda parte, certo? Lembra, a área entre o gráfico e o eixo do tempo vai ser numericamente igual ao impulso. Quando eu olhar ali, olha, a primeira parte do gráfico, do tempo zero até o tempo T1, percebe que eu tenho aquele gráfico acima do eixo do tempo, certo? A força varia de F1 até zero. Então, eu vou pegar aquela área que eu marquei ali no gráfico, olha, aquele triângulozinho. Aquela área vai dar o primeiro impulso. Eu estou chamando de A1, porque é a primeira área que eu vou calcular, vai ser meu primeiro impulso. Eu percebo que ali em toda aquela parte daquela área A1, a força é positiva. Se a força é positiva, significa que ela está a favor do movimento, certo? Então, o impulso que a gente vai calcular ali vai ser numericamente igual àquela área. Então, vê que a área 1 dá meu impulso A1. Lembra como é calcular a área do triângulo? Não pode esquecer, hein? Quando eu olhar a segunda parte do gráfico, olha, do tempo T1 até o tempo T2. Do tempo T1 ao tempo T2, eu tenho aquele gráfico ali que está abaixo do eixo do tempo. Eu vou marcar a área ali que eu vou ter que calcular. Aquela área meio azulzinho, meio roxinho ali. Também um triângulo, certo? Então, eu vou ter uma área A2, porque é a segunda área que eu vou calcular. Vai dar meu segundo impulso. Só que percebe que ali, ó, nessa área 2, para qualquer ponto que eu olhar no gráfico, a força vai ser negativa. Então significa que a força está contrária ao movimento. É uma força que atrapalha o movimento. Por exemplo, aquilo que eu falei do atrito quando a caixa está escorregando, certo? Quando eu for calcular essa área, ela vai dar o impulso. Só que ela vai dar um impulso negativo. Então, vê que a área A2 ali vai fornecer o impulso negativo. Tranquilo? Resumindo, quando eu tiver o gráfico da força em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo do tempo vai me dar o impulso. Se o gráfico estiver acima do eixo do tempo, impulso positivo. Se o gráfico estiver abaixo do eixo do tempo, impulso negativo, certo? Ó, quando a força é aplicada no mesmo sentido do movimento, o impulso produzido por essa força vai ser positivo, que é aquele gráfico acima do eixo do tempo. E quando a força é aplicada no sentido oposto ao movimento, o impulso produzido por essa força vai ser negativo, que é aquela área abaixo do eixo do tempo. Beleza? Então não vai esquecer isso daí não, tá bom?
Olha, lembrando que na física, a física é meio atrapalhado, né? A gente só sabe calcular a área de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, a área do retângulo, que é lado vezes lado, né? Ou base vezes altura, a área do trapézio, que é a base maior, mais a base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2, e a área de um círculo, que é πr quadrado. Tá? Então, quando aparecer uma figura esquisitona ali, que não é nenhuma dessas que eu falei, a gente vai ter que decompor essa figura para aparecer o triângulo, o retângulo, o trapézio. Tranquilo? Mais complicado vai ser o trapézio que vai aparecer. Sussa? Vale a pena lembrar ali como é calcular a área dessas figuras, hein, pessoal? Bom, vamos lá para exemplo, porque o que a gente tinha que ver de impulso, por enquanto, é isso. Depois a gente vai ver outras formas para calcular o impulso, tá? Primeiro exemplo ali, olha, está dizendo o seguinte: em uma cobrança de pênalti, um jogador aplica uma força de intensidade 8 vezes 10 ao quadrado newtons durante um intervalo de tempo de 2 vezes 10 a menos 1 segundo. Para essa situação, determine a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador. Então, fui lá, li o exercício, eu vou imaginar um jogador cobrando pênalti, então ele vai bater na bola, ou seja, ele vai aplicar uma força nessa bola e a bola vai entrar em movimento. Vamos lá pegar os dados, sempre pega os dados do exercício, hein? Primeiro dado importante, volta a ler o exercício, você vai perceber que é o valor da força. A força que foi aplicada na bola vale 8 vezes 10 ao quadrado newtons. Para quem não gosta de potência, lembra que 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, 8 vezes 10 elevado ao quadrado é 8 vezes 100, que é 800. Então, ali você pode colocar a força 800 newtons. Eu gosto de trabalhar com potência, então eu vou deixar a potência ali, beleza? Outra informação importante que ele deu no enunciado do exercício foi aquele tempo de 2 vezes 10 a menos 1 segundo. Isso foi a duração, o intervalo de tempo que a força ficou aplicada lá na bola. 2 vezes 10 elevado a menos 1 segundo, 10 a menos 1 é 0,1, que é 1 dividido por 10. Então, quando eu pego 2 vezes 10 a menos 1, é a mesma coisa que 2 dividido por 10, ou 0,2 segundos, tá? Mas deixa em potência que vai ficar mais fácil. E ele quer saber qual é o valor do impulso dessa força F. Então, o impulso ali eu vou chamar de IF, tranquilo? Lembra como é que calcula o impulso? Imagina lá, ó, me dá um impulso. Você chegar e me dá um empurrão, certo? Se eu peço para alguém me dar um impulso lá numa corrida, a pessoa vai chegar e vai me empurrar. Ou seja, vai aplicar uma força durante um certo intervalo de tempo. Lembra que força vezes o tempo vai dar o impulso. Substituindo os valores ali, olha, a força 8 vezes 10 ao quadrado, o intervalo de tempo 2 vezes 10 a menos 1, então o impulso vai ficar 8 vezes 10 ao quadrado, vezes 2 vezes 10 a menos 1. Lembra que quando eu estou multiplicando potências ali, olha, primeiro eu multiplico os coeficientes, os números que estão na frente da potência. Então eu vou ter que fazer o 8 vezes o 2, para depois multiplicar as potências. 10 elevado ao quadrado com 10 elevado a menos 1, certo? Não vai esquecer que quando a gente está multiplicando potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, percebe que as potências ali têm a mesma base, 10. Então, fazendo as continhas ali, ó, vai ficar 8 vezes 2. Aí depois, o 10 elevado ao quadrado vezes os 10 elevado a menos 1, eu mantenho a base, que é 10, e somo os expoentes. 2 do primeiro mais o menos 1 do segundo. Beleza? Fazendo a continha, 8 vezes 2, 16. 10 elevado a 2 mais 1, 2 mais menos 1, né? Regra de sinal, mais com menos fica menos. Então, 2 menos 1, lembra que fica 1. Então, o impulso vai ficar 16 vezes 10 elevado a 1. Só que 10 elevado a 1 é 10. 16 vezes 10, anda a vírgula 1, uma casa decimal para a direita, vira os 160. Não vai esquecer a unidade de medida, hein? Impulso é Newton vezes segundo. Então, o impulso provocado por essa força vai ser de 160 newtons vezes segundo. Beleza? Cuidado, ó.
não é Newton por segundo. Porque se fosse Newton por segundo, seria força dividido por tempo, tá? Aí é Newton segundo, ou Newton vezes segundo. Porque lembra que a gente está fazendo força vezes o tempo. Beleza? Primeiro exemplo. Próximo exemplo, olha. Suponha que um lutador de boxe, durante um treinamento, decida testar a eficácia de sua luva como instrumento de proteção. Para tal, ele dá 2 socos e um saco de pancadas eletrônico capaz de determinar o tempo de impacto de cada golpe. Considere que o primeiro soco foi desferido sem o uso da luva e que a máquina acusou o tempo de 1 vezes 10 a menos 2 segundos. Já o segundo golpe, utilizando as luvas, a máquina acusou um tempo de 1 vezes 10 a menos 1 segundo. Supondo que o impulso transmitido seja o mesmo nos dois casos, cuja intensidade é de 150 newtons/segundo, determine a relação das forças aplicadas entre os dois socos. Eu vou imaginar lá um lutador de boxe, o cara tá dando soco com um saco de pancada ali, para dar aquela treinada ou para dar aquela desestressada, e eu vou pegar agora as informações lá do exercício. Lê o exercício novamente, percebe o que é de importante ali, olha. Primeira informação importante, então o primeiro dado importante que ele deu para a gente foi que o primeiro intervalo de tempo, quando ele deu o soco ali sem a luva, o tempo que demorou foi 1 vezes 10 a menos 1 segundo, ou 0,01 segundo. Eu estou chamando de delta T1 para a gente lembrar que é a primeira situação, que é quando ele está sem a luva. Eu continuo lendo o exercício, eu vejo que a segunda informação importante foi o outro intervalo de tempo, aquele 1 vezes 10 a menos 1 segundo. Eu estou chamando de delta T2, que é o intervalo de tempo quando ele deu o soco usando a luva, tá? Então, delta T2 ali, 1 vezes 10 a menos 1 segundo, que é 0,1 segundo. Pessoal, percebe que o delta T1 é menor que o delta T2, né? 1 vezes 10 elevado a menos 2 é 0,01. 1 vezes 10 elevado a menos 1 é 0,1. Tá? Então, o primeiro intervalo de tempo é 10 vezes menor do que o segundo. Então, quando ele deu o soco sem luva, foi mais rápido do que quando ele deu o soco com luva. Então, vê que a luva é um instrumento de proteção ali para a mão dele, né? Porque quando ele diminui o intervalo de tempo, ele diminui o impacto também, tá? Aí, quando eu continuo lendo o exercício, ele disse para a gente que o impulso nos dois casos foi o mesmo. Então, o impulso provocado para a primeira situação, que eu estou chamando de IF1, porque é a primeira força, é igual ao impulso provocado na segunda situação, quando ele está com luva, que eu chamei de IF2. E esses dois impulsos valem 150 newton vezes segundo. Aí ele está pedindo para a gente, olha, a relação das forças aplicadas entre esses dois casos. Pessoal, quando ele fala relação, comparação, você quer saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra. Para saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, você pensa na divisão, tá? Então, quando ele fala compare, relacione, pensa sempre na divisão. Então, eu vou pegar ali a força na primeira situação, que eu estou chamando de F1, e vou dividir pela força na segunda situação, que eu estou chamando de F2. Então, é isso que ele está pedindo para a gente, tá? Lembra o que é o impulso? Se eu pedir para alguém, me dá um impulso, o que esse alguém vai fazer? Vai me dar um empurrão? Quando ele me dá um empurrão, ele está aplicando uma força, só que ele está aplicando essa força durante o intervalo de tempo. Lembra que impulso é força vezes o tempo, certo? Então eu tenho ali, olha, o impulso para a primeira e para a segunda força, eu tenho o tempo que demorou a primeira força, eu tenho o tempo que demorou a segunda força. Então eu consigo calcular a força na primeira situação e a força na segunda situação, né? Quando eu olho a equaçãozinha ali, olha, se eu tenho I e tenho ΔT, então eu consigo calcular o F. Então eu vou jogar para a primeira situação ali, olha. O impulso da primeira força, aquele IF1, é igual a 150 newtons/segundo, e o tempo da primeira situação, aquele ΔT1, é igual a 1 vezes 10 a menos 2 segundos. E eu vou calcular o valor da força F1. Beleza? Vou substituir ali, ó, IF1
igual F1 vezes delta T1. Substituindo os valores, o IF vale 150, a força F1, por enquanto, eu não sei, e o intervalo de tempo 1 vezes 10 a menos 2. Então, ficou 150 igual a F1 vezes 1 vezes 10 a menos 2. Pega aquele 1 vezes 10 a menos 2, que está multiplicando o F1 do lado direito da equação, manda para o lado esquerdo dividindo. Troca de casa, troca de roupa. Então, vai ficar 150 dividido por 1 vezes 10 a menos 2 é igual a F1. Certo? Quando eu fizer a continha ali, 150 dividido por 1 vezes 10 a menos 2, pessoal, lembra que quando eu vou dividir por potência, eu posso passar essa potência para cima, lá, multiplicando e troco o sinal do expoente. Então, 150 dividido por 1 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 150 vezes 10 elevado a 2. Só que lembra que 10 elevado a 2 é 100. Então, é só pegar aquele 150 e colocar mais 2 zerinhos ali do lado. Então, aquela força F1 vale 15.000 newtons. Beleza? Guarda isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para força F2, para tentar descobrir o valor da força F2. Tá? Lembra que o impulso da força 2, aquele IF2, é igual a 150 newtons segundo também. E o tempo ΔT2 é igual a 1 vezes 10 a menos 1. Então eu vou jogar lá na equação. Impulso é força vezes o tempo. Vai ficar, ó, impulso IF2 é igual a F2 vezes ΔT2. Substituindo os valores, a gente vai ter 150 igual a F2 vezes 1 vezes 10 a menos 1. Pega aquele 1 vezes 10 a menos 1 que está multiplicando o F2, manda para o lado esquerdo, dividindo. Vai ficar 150 dividido por 1 vezes 10 a menos 1 é igual a F2. Pega aquele 10 a menos 1 que está dividindo, manda para cima, multiplicando e troca o sinal do expoente. Então vai ficar 150 vezes 10 elevado a 1. É só eu pegar e aumentar mais um zerinho no 150, que vira 1.500. Então percebe ali, ó, a força F1 vale 15.000, a força F2 vale 1.500. Só que lembra que ele é F1 dividido por F2. Então eu tenho que o F1 vale 15.000, o F2 vale 1.500, então eu vou dividir F1 por F2. Quando eu dividir F1 por F2, vai ficar 15.000 dividido por 1.500. Só que 15.000 é quantas vezes maior que 1.500? 10. Então, a relação entre as forças na primeira situação, que ele está sem luva, e na segunda situação, que ele está com luva, é 10. Ou seja, a força F1 sem luva é 10 vezes maior que a força F2. Beleza? Percebe que quando o boxeador usa a luva, é proteção tanto para ele quanto para o oponente dele, certo? Porque lembra da terceira lei de Newton, ação e reação. Quando ele dá um soco no oponente, por reação, o oponente aplica uma força nele. Quanto maior a força da mão do boxeador no oponente, maior a força do oponente no boxeador. Então ele pode quebrar a mão dele, dependendo do lugar que ele vai dar o soco no oponente. Beleza? Então, por isso que luta de boxe ali, legal, né? Eles usam a luva de boxe para se protegerem. Beleza? Legal? Bonitinho esse exercício, pessoal? Vamos lá, ó. Terceiro exemplo, hein? Agora percebe que eu tenho gráfico ali. Nesse terceiro exemplo, ele está dizendo assim: uma formiga empurra uma folha, aplicando sobre ela uma força de direção constante e de módulo variável em função do tempo, representado no gráfico abaixo. Aí eu dou uma olhada no gráfico, eu vejo que ele está dando a força em função do tempo. Já tenho que me lembrar de uma coisa aí. Lembro que é? Vamos continuar lendo o exercício. Olha, determine o módulo do impulso da força durante os primeiros 6 segundos do movimento. Estou imaginando lá uma formiguinha toda felizinha, caminhando, carregando sua folhinha. Aí eu vejo o gráfico. Sempre que eu vejo o gráfico da força em função do tempo, isso é aquela coisa automática. Gráfico da força em função do tempo, lembra que a área vai dar o impulso. Não esquece disso, tá? Gráfico da área em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo do tempo vai dar o impulso.
Lembra que se o gráfico estiver acima do eixo do tempo, o impulso é positivo. Se o gráfico estiver abaixo do eixo do tempo, o impulso é negativo. Então, eu vou calcular a área ali entre o gráfico e o eixo do tempo. Percebe ali ó, a figura que eu pintei. Que figura é essa? Como é que eu calculo a área dessa coisa? Vamos ver quantos lados essa coisa tem? Olha, 1, 2, 3, 4 lados. Desses 4 lados ali, é um quadrilátero, eu percebo que 2 deles são paralelos. Olha aqueles que estão na horizontal, ó, lá embaixo, lá de cima. Então, eu tenho 2 lados paralelos e os outros 2 ali, aquele na vertical e aquele deitadinho, não são paralelos. Então, lembra, qual figura que tem 4 lados? Desses 4, 2 são paralelos entre si e os outros 2 não. Lembraram? Trapézio. E aí, como é que eu calculo a área do trapézio? Falei agora há pouco, hein? Base maior mais a base menor. Tudo isso vezes a altura dividido por 2. Nossa senhora, podia ter escolhido outra cor ali. Ficou ruim para ler. Pelo menos pro velho aqui que não enxerga. Tá ruim pra caramba. Podia ter colocado, sei lá, um vermelho, né? Porque esse verdinho aí ficou feio demais. Então ali, ó, a área tá Bzão mais Bzinho, entre parênteses, vezes Hzinho, tudo isso dividido por 2. O Bzão é a base maior, Bzinho é a base menor, H é a altura, que é a distância entre as bases, e 2 é 2 mesmo, né? Vamos olhar lá na figura, ó. As bases sempre vão ser os lados paralelos. Eu tenho, ó, lá embaixo é paralelo lá em cima. Quanto mede aquele lado lá de baixo? Mede 6, então a base maior, o Bzão, mede 6. Olha lá em cima agora, olha, lados paralelos. Aquele lado lá em cima é a base menor. Consegue perceber que vale 2? Tá? Se eu descer uma linha ali daquele biquinho para baixo, eu vou chegar ali no 2. E a altura é a distância entre as bases, ali formando 90 graus com as bases. Olha aquela reta ali na vertical, em cima do eixo do vertical ali que ele está dando a força. Ali vai dar a altura. Quanto vai dar a altura? 8. Ai, se eu coloco 8, eu estou lascado. Percebe que ali a força está multiplicada por 10 elevado a menos 5. Então, a altura é 8 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Fique esperto com esses peguinha, hein? Então, olha ali o gráfico que ele está dando e olha a unidade de medida. Na horizontal está em segundos. Tempo, beleza, facinho. Na vertical, a força ele está multiplicando por 10 elevado a menos 5. Tá? Por isso que a altura ali vale 8 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Joga na formulinha da área do trapézio, Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Substitui nos valores ali. Lembra que isso dá um impulso, né? Por isso que eu coloquei ali. IF é igual 6 mais 2, lembra que 6 é a base maior, 2 é a base menor, tudo isso vezes 8 vezes 10 elevado a menos 5, que é a altura. E eu divido tudo por 2, beleza? Aí como você vai resolver a conta ali, faz do jeito que você achar mais tranquilo. Eu vou resolver ali primeiro, ó, dentro do parênteses, 6 mais 2, 8. Eu faço 8 vezes 8 vezes 10 a menos 5. 8 vezes 8, 64. Então, vai dar 64 vezes 10 a menos 5. Divide 64 por 2. Eu chego naquele 32 vezes 10 a menos 5. Não vai esquecer a unidade de medida. Impulso é Newton vezes segundo. Beleza? Tranquilinho? Então, olha, dessa aula, o que a gente tem que lembrar? O que eu não posso esquecer nem a pau, Juvenal? Impulso é força vezes o tempo. É uma grandeza vetorial, então se eu estiver preocupado, se eu quiser saber para onde que está apontando o impulso, eu tenho que ver para onde que está aplicada a força, sei para onde está o impulso. Para calcular o valor do impulso, é só pegar a força e multiplicar pelo tempo. Caso o valor da força esteja mudando, caso seja uma força variável, eu tenho que ter o gráfico da força em função do tempo. Ou ele vai me dar o gráfico, ou eu vou ter que construir o gráfico. A partir do momento que eu tiver o gráfico da força em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo do tempo vai me dar o impulso. Lembrando, gráfico acima do eixo do tempo dá o impulso positivo, gráfico abaixo do eixo do tempo dá o impulso negativo. Belezinha, pessoal? Bom, por hoje é isso. Valeu!
Beijão pra vocês. Até!